Há histórias que não se contam, vivem dentro de nós. Bem-vinda, bem-vindo ao Histórias da Alma, um espaço onde escutamos o que foi silenciado e tocamos a verdade que liberta. Sou a Susana de Oliveira e aqui damos voz à alma, ao amor e à cura. Se sentes que há algo por trás da tua história que quer ser escutado, então este espaço é para ti. Se alguma vez disseste, atrai sempre o mesmo tipo de pessoa para a minha vida. Se já sentiste que uma determinada relação é uma espécie de déjà vu emocional de um relacionamento que tu já tiveste anteriormente, este episódio é para ti. Hoje vamos mergulhar nos padrões invisíveis que estão por trás dos nossos relacionamentos amorosos e descobrir por que motivo é que atraímos pessoas que são sempre uma espécie de fotocópia em determinados pontos de outras pessoas que nós já tivemos na nossa vida, das pessoas que nós já conhecemos, e entender por que motivo é que repetidamente isso acontece. No início parece que são diferentes, mas depois vamos ver e elas despertam sempre o mesmo tipo de dor em nós. Lembram-se de ter falado que somos todos espelhos uns dos outros? Vamos ver. Durante muito tempo, eu própria, Susana de Oliveira, atraí muitas vezes o mesmo género de homens. Eu, com a minha energia de ação, mais masculina, prática, ao mesmo tempo cuidadora, mamã, acabava por me tornar a mãe dos meus companheiros. Sabem, a comida na mesa, olha, ficavas melhor com aquela roupa, deixa estar que eu faço, eu vou às compras, eu pago. Ou atraía também homens que queriam controlar tudo da minha vida, eu que sou uma pessoa que gosto de me sentir livre, que gosto de estar à vontade, de conversar com quem eu entender, sem medo do que o outro vai pensar, sem qualquer tipo de segundas intenções nas minhas conversas, simplesmente a existir e a viver aquilo que é a minha personalidade, a minha forma de estar na vida. Ter alguém ciumento não dá, até porque o amor não prende, o amor liberta. Como eu dizia, eu cuidava, eu dava colo, eu preparava as refeições, eu pagava contas e assumia este papel maternal. E depois, sabem o que é que acontecia? Atraía homens que estavam carentes de mãe, que não tinham tido a atenção das mães deles e, portanto, estavam à procura na vida deles da mamãe. E eu, com a minha energia, dizia, olha, eu posso ser tua mãe, queres? Além de eu ser tua mãe, ainda sou a tua companheira. Então, imaginar o homem dormir com a sua mãe. É estranho, não é? Esses homens não tinham tido colo, atenção ou aquele lado emocional que eles tanto precisavam. Homens que inconscientemente não procuravam tanto uma companheira, mas sim uma mãe, alguém que os amparasse, que os ajudasse naquelas tarefas que eles não eram tão expeditos e ao mesmo tempo que lhes desse aquele lado mais amoroso, mais de colinho. E isso é claro que trazia desequilíbrio, porque num relacionamento saudável, já Bert Hellinger nos diz isso, precisa de haver equilíbrio entre o dar e o receber. E eu dava, até dava demais, até deixar de me dar a mim. E muito provavelmente também porquê? Porque também eu queria ser amada, queria que gostassem de mim. Então vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que o outro não me deixe, para que o outro goste de mim por tudo aquilo que eu faço por ele. E vou, aos poucos, anulando-me. E o mais curioso é que na minha linhagem familiar o cenário era outro. As minhas avós só tiveram um homem na vida delas, a minha mãe esteve cerca de 50 anos com o mesmo homem, até ele desencarnar desta vida, o meu pai. Estas mulheres ficaram com os respectivos companheiros, apesar dos maus tratos físicos, psicológicos, emocionais. Ficaram por necessidade, por sobrevivência, por dependência financeira, apesar de também elas trabalharem, mas não eram tão bem remuneradas como os homens. Na minha geração, as coisas foram diferentes. Tanto eu como outras mulheres escolhemos fazer diferente. E talvez por isso, nos dias de hoje, hajam tantos divórcios. Ou porque não soubemos escolher bem, porque atraímos pessoas para a nossa vida que estavam a espelhar relacionamentos dos nossos pais, dos nossos avós e da nossa ancestralidade, porque na realidade as nossas mães não conseguiram pôr um fim, não conseguiram fazer uma escolha diferente pelos diversos motivos e nós podemos escolher. Queremos fazer igual aos nossos pais ou queremos escolhermos-nos a nós em primeiro lugar? E pergunto-te, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Hoje em dia nós deixamos de aceitar aquilo que é inaceitável. Maus tratos não podem ser tolerados.
Mas na verdade é que ainda continuamos a aprender o que é um amor consciente e equilibrado. Nas constelações familiares, nós compreendemos que continuamos a atrair para nós padrões por lealdades ao nosso clã familiar, mesmo que isso nos doa, mesmo que isso nos magoe. Atraímos para nós também pessoas que espelham as nossas feridas de infância, as nossas feridas emocionais, a rejeição, a traição, o abandono, a injustiça, a humilhação. E muitas vezes escolhemos inconscientemente homens que têm comportamentos semelhantes aos nossos pais, padrões semelhantes àquilo que o nosso pai tinha. O mesmo acontece para mulheres, claro. E muitas vezes escolhemos para nós um parceiro ou uma parceira que espelham exatamente comportamentos que tinha o nosso pai, ou comportamentos que tinha a nossa mãe, ou até um avô ou uma avó. E fazemos isso por aquilo que nós chamamos do amor cego. Nós queremos tanto pertencer ao nosso sistema familiar que acabamos por fazer exatamente as mesmas coisas que os nossos familiares faziam. Conta-se que numa família havia uma receita que era feita sempre da mesma maneira, já há algumas gerações. A filha aprendeu a fazer a receita com a mãe dela e a mãe dela tinha um pedaço de carne grande e, apesar dele caber no tabuleiro, ela cortava a carne e dividia em duas partes. Até que a filha um dia perguntou: mãe, porquê é que não cozinhamos a carne de forma inteira? E a mãe respondeu: porque eu aprendi assim com a tua avó. A carne fica bem saborosa e fazemos sempre assim. E entretanto, a neta decidiu ir perguntar à avó: avó, porquê é que o cozinhado desta carne é sempre feito daquela maneira, é dividido em dois? Qual é o motivo? Fica mais saborosa? É o quê? Olha, neta, a avó não sabe, mas eu aprendi assim com a tua bisavó. E a menina foi falar com a bisavó e perguntou: bisavó, porquê que a bisavó faz desta maneira? E ela disse: porque na altura a minha mãe tinha um tabuleiro muito pequeno e o pedaço de carne não cabia inteiro. E então tínhamos que cortar em duas partes. Se fizermos uma analogia aqui com os nossos relacionamentos, quantas receitas é que nós trazemos da nossa família e que vamos repetindo a receita mesmo sem entendermos muito bem o porquê, sem entendermos de onde é que vem essa receita dos relacionamentos? Quantas formas de amar, de fugir, de ceder, de discutir. A nossa mãe fazia igual àquilo que a nossa bisavó fazia, nós vamos fazer igual àquilo que a nossa mãe faz, que é uma receita de família e sempre foi feito assim. Até que haja alguém que diz: não, eu vou agarrar nesta receita e eu vou pôr algo mais, vou tirar algo mais e vou criar algo novo. E é isso que nós precisamos também de fazer nos nossos relacionamentos. A cura começa quando nós escolhemos olhar com verdade e com amor, com essa nova consciência de que não precisamos de estar a repetir para fazer parte do nosso sistema. E agora respira por um instante, respira fundo e pergunta ao teu coração: em que momento da minha vida é que eu comecei a acreditar que precisava de me esforçar para ser amada, amado? Será que estou a tentar salvar alguém com esta minha relação? Será que estou a repetir uma história antiga que provavelmente nem é minha? Quando repetimos um padrão, uma receita, sem compreender a sua origem, podemos estar a viver hoje com as limitações do passado sem darmos conta. Mas quando colocamos consciência, como nesta história, podemos mudar a nossa forma de fazer a receita com amor, mudamos a nossa forma de amar, continuando a honrar quem veio antes e as suas escolhas e as suas limitações, a sua história. Espero que escolhas fazer boas receitas na tua vida, com consciência, com amor. Obrigada por escutares com o coração. E esta semana convido-te a fazeres um exercício para a libertação de laços repetitivos. Um ritual de libertação emocional. Escreve no papel o nome de uma pessoa que te marcou de uma forma menos positiva na tua vida e por baixo escreves: eu vejo-te. Eu honro-te, mas agora liberto-te e liberto-me, deixando-te ir com amor. Tudo foi exatamente como tinha de ser. Depois, convido-te a queimares esse papel com consciência e presença. Enquanto essa chama está a transformar a energia desse papel, tu dizes: eu escolho viver uma nova história. Eu mereço viver uma nova história. Sente essa escolha, respira e leva contigo.
Se este episódio tocou algo dentro de ti, lembra-te que não estás sozinha, não estás sozinho. Estás a fazer o que muitas mulheres e homens estão a fazer pela primeira vez. Olhar com coragem, curar com consciência e amar com presença. Nas constelações familiares, nós olhamos para estas temáticas com muito carinho. Vamos ver a receita da bisavó, se for o caso, e como a podemos melhorar, honrando sempre tudo o que foi, que faz parte do passado, e tomando consciência do que é que podemos fazer diferente e ainda assim sentir que pertencemos ao sistema familiar. Eles ou elas não puderam fazer diferente, mas nós, hoje, podemos. No próximo episódio vamos falar sobre a relação com a mãe e como ela está na raiz da nossa autoestima, da nossa capacidade de receber e até da forma como lidamos com o dinheiro. Até lá, observa os teus padrões com compaixão, porque só vemos com clareza aquilo que estamos prontos para curar. E lembra-te, honra sempre a tua história. Subscreve o canal e deste lado recebe beijinhos no teu coração. É para ti.